um dos pilares do trânsito, ele é a educação. Isso ele é fundamental para que a gente tenha, né, não só a sensação, mas a segurança efetivamente. E sem informação, sem conhecimento, a gente não consegue avançar muito, né? Então, quais são as estratégias que estão sendo adotadas dentro da Secretaria? Não sei se acompanharam, recentemente saiu aí uma estatística, né, uma matéria sobre a quantidade de sinistros no município de Brusque. Saiu num dos veículos de comunicação essa semana, final da semana passada. Números, em termos de números gerais, foram uma média aí de 4.000 registros de acidente online. 4.000 acidentes ocorridos dentro do município de Brusque, onde nós temos registrados, onde a guarda atendeu, um número que vem se repetindo, a média de 350 por ano, e deu 4.000 no online. É um número, né, 10 vezes mais, né, 11 vezes mais. Então é algo que nos preocupa, por alguns fatores. Nos preocupa porque nesses sinistros gerais pode ter vítima, pode ser que tenha vítima, que nem sempre a Polícia Militar consegue atender os sinistros com vítimas. Os sinistros sem vítimas, quem atende é a guarda, né, naquele horário das 7 da manhã até às 19, é o horário de plantão. E ainda nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui, inclusive acho que na última vez, o Rodrigo até fez um comentário a respeito de um semáforo que pifou ali na Ponte Estaiada, que parou o semáforo, o caos instaurado, né? E aí eu ainda falei, aí me perguntou por que a guarda está tão perto, por que a guarda já não dá um pulinho ali, sei lá, 1 minuto se for caminhando, se for de carro, de moto é 30 segundos. É a questão da falta do efetivo, né? Hoje eles estão concentrados, então eu sou obrigado a contextualizar de que o resultado para nós chegarmos no sinistro, e o número aqui não é baixo, o número é expressivo, sem contar as vítimas fatais, as pessoas que nós perdemos nos sinistros, é fundamentalmente que nós trabalhamos a educação, o pilar que é um dos pilares, né? Tem a engenharia, tem a sinalização, e a estatística é o que vai nos dar informações para poder atacar. Então, se eu consigo entender qual é a dinâmica do sinistro, onde que está ocorrendo, quem que está se envolvendo, qual é a rua que se envolve, porque num sinistro desse não é só simplesmente o número, é o efeito que ele traz, é o efeito borboleta. Bateu o carro, param 2 carros em cima da pista, vai dar fila. Então, se eu consigo entender onde que está acontecendo, e aí são 2 coisas, né? Uma é a questão, já chego na educação, mas se eu consigo entender a dinâmica do acidente, onde é que acontece mais, qual é o dia da semana, qual é o horário, qual é o tipo de veículo, né? Eu consigo desenvolver campanhas, ter ações pontuais para atender essa demanda. E qual é o pontapé inicial junto com essa coleta de informações? Informação, conhecimento. É trabalhar aquilo que já acontece dentro do município, que é 2 projetos que são fundamentais, que é o Trânsito Holândia, que iniciou essa semana, uma parceria com a Polícia Militar, e o Trânsito Quiz, que é oriundo, que é genuíno da própria guarda. Então são 2 ações que trabalhamos isso paralelamente. E com isto, até para poder dar publicidade daquilo que a guarda faz, não só no que diz respeito à educação, mas à sinalização, à fiscalização, os apoios, nós recebemos recentemente um pedido da Secretaria ao prefeito e ao vice-prefeito, ao André e ao Deco, que nós tivéssemos um profissional para trabalhar essas informações. E aí os senhores profissionais, né, da comunicação sabem que isso é fundamental. Sem informação, sem levar esse conhecimento, as pessoas não têm como saber, né? A rádio chega onde nós não conseguimos chegar. As ondas da rádio, né, vão aonde a gente nem imagina que poderíamos chegar, né, caminhando, conversando. E aí nós recebemos o Gladson, né, que é o que está hoje coordenando a comunicação da CETRAN, e aí criamos um canal de comunicação, um canal do Instagram, para poder ali também ser um aporte, né, entre a comunidade e a Secretaria, né, levando informações sobre as ações preventivas, as ações de educação, né. Hoje, inclusive, nós estamos com um agente, com guarda de trânsito, indo a Florianópolis, no Detran, às 14 horas, onde vai participar da reunião com o Detran, onde vai desencadear as ações do Plano Nacional de Redução do Número de Óbitos e, consequentemente, o número de sinistros, que é o agente Marlo, que coordena hoje aqui, junto com o Adriano,
as ações educativas. Agora, Ederson, essas ações educativas, é claro, tem ações que já são feitas aí com a parte de com alunos de escolas, isso já feito há algum tempo, mas eu quero voltar a bater num outro assunto. Vocês vão ter que fazer uma ação educativa com pessoas das motos elétricas. Sim. Isso vai ter que ser feito. Sim. E assim, de uma forma... É porque, pelo menos na última entrevista, você me deu a entender que não vai fazer fiscalização para cima da moto elétrica. Posso estar errado? Não, está errado. Não, nós somos obrigados a fiscalizá-los. Somos obrigados a fiscalizar eles. Aliás, se eles forem alvo, se for flagrado, conduzindo, porque a moto elétrica, seja ela o ciclomotor, que já tem regras próprias, se for ciclomotor, elas têm que ser registradas, eles têm um prazo... Rodrigo, eu estou com o Rogério aqui não vou, bom, já falei, né? Mas é Rodrigo. Rodrigo, nós temos regras bem claras. Apesar que a resolução, e aí eu falei que o Conselho Nacional de Trânsito, o governo federal, nos deu uma bucha, né, para os municípios. Autorizou a comercialização de um equipamento, e se os senhores buscarem um pouquinho na memória, lá na década de 80, dele talvez com um pouquinho mais de experiência na época, eu estava ali já, né, me assanhando como jovem, nós tivemos aquelas cinquentinhas, nós tivemos a Mobilete, a Garelli, é a mesma febre. Só que tínhamos menos carros circulando na via, nós tínhamos uma conduta, um respeito diferente para com as pessoas, uma preocupação. Até porque era outro comportamento, porque se fizesse alguma coisa errada, o pai cobrava em casa. Sim. O problema é que hoje faz coisa errada e o pai não cobra em casa, né? Desvirtuou o processo de educação. Então nós temos na regra de trânsito, ela é bem clara, ciclomotor, se ela foi fabricada antes da edição dessa resolução, ela tem um prazo até dezembro de 2025 para se adequar, para registrar. Então, o proprietário ele tem esse tempo, mas para registrar, não para conduzir de forma segura ou insegura. A obrigação de conduzir de forma segura já é desde que ele bota isso na via pública. Aqueles equipamentos que foram fabricados depois da nova resolução, ele já tem a obrigatoriedade de estar registrado. Isso significa dizer que toda vez que a gente ouvir falar em ciclomotor, tem que ser maior de 18 anos, porque tem que ter carteira de habilitação. Ou tudo. Capacete, carteira de habilitação, placa. Retrovisor. Tudo. É como se fosse uma motocicleta. Certo. É como se fosse uma motocicleta. Todas as regras para uma bis, né? Uma bis, uma motoneta, uma motocicleta, o ciclomotor vai ter que se enquadrar. Não se enquadrando como ciclomotor, e talvez a grande celeuma, a grande discussão está, é ciclomotor, é um autopropelido? É que sim, ó, eu não achei a foto, tá? Tem uma foto, até eu mostrei aqui na rádio, de uma dessas motos, peguei uma moto elétrica, tudo uma coisa só, que o cara botou uma placa enorme atrás com o artigo da lei, autopropelido, velocidade. Imitando uma placa do Mercosul. Imitando uma placa imitando uma placa autopropelido com velocidade máxima. Deixa eu participar agora. O que está me pegando, gente, é a falta do capacete. Deixa nós três agora, vamos lá. E essa semana foi segunda-feira, eu estava vindo para a rádio. Não, foi sexta-feira da semana passada, eu estava vindo para a rádio. Você teve o casamento lá em São João, lá em Joinville. Era mais ou menos umas 5h15 da tarde. Eu moro ali no bairro São Luís. Ok. E eu flagrei, tinha pelo menos uns 6 garotos, entre 14 e 16 anos, garotos, numa dessas, com uma placa dessa aí, que eu só não filmei porque eu estava dirigindo. Sim. Eu só não filmei porque eu estava dirigindo. 3 deles subiram a calçada. Subiram a calçada e dividiram a calçada, os transeuntes, os pedestres, com essas... Eu não saberia dizer qual era tipificar qual se enquadrava em que veículo ali, mas eram garotos, era menor de idade. Se é menor de idade, tem autorização dos pais para... infelizmente. E eram muitos. Eu não sou contra a utilização do veículo. O que eu sou contra é a indisciplina, o desrespeito e o mau uso. É isso que eu sou contra. Agora, desde que haja respeito, principalmente ao pedestre. Sim. Mas o que está acontecendo em Brusque agora é que isso virou... Uma febre. E não há regulamentação. Mas eu tenho... Desculpa o termo, virou terra de ninguém.
Eu quase fui atropelado, porque a moto elétrica tu não ouve ela passando, porque ela não tem motor. Pisei fora da calçada, vum, passando na calçada. Porque eu estou vendo outras cidades que estão fazendo blitz, estão lá, estão medindo, estão lá, vendo se tem... Eu passei por uma dessas aí semana, lá em Águas Claras, que tá uma moça conduzindo a moto sem capacete e atarrachou uma cadeirinha atrás com uma criança com um capacetinho. Tá tudo bem. Mas é que a minha impressão que eu tenho é que essa questão de moto virou terra de ninguém. Usa calçada, sobe na contramão. Na saída do colégio aqui, ó, vou dar um exemplo. Subindo o morro do Colégio São Luís para dar o retorno, desce um rapaz sem capacete na quadra, desce na contramão da via. Ô Emerson, eu acho que o pensamento aqui, nosso, da bancada, vocês da prefeitura, você como secretário, é o mesmo. Sim. Ninguém está querendo proibir. Está querendo disciplinar, exato, fazer uma ordenação da situação. Não, bem pontuado. Mas uma outra situação que não está se falando, não vocês do poder público, mas de uma certa forma a opinião pública. Ninguém fala em relação à segurança de quem está sobre o veículo, não é de quem está... Porque quem está sobre o veículo também está correndo risco. Sim, tanto quanto ou até mais, né? Em função da velocidade. Então vamos pontuar, Dilei. Bem, o assunto excelente. O Rodrigo tem razão, tem municípios, né? E eu venho do município que teve aí a primeira fatalidade. Segunda, eu acho que tem 15 dias aí, tivemos o segundo óbito, né, envolvendo esse tipo de equipamento. Então, assim, é um assunto quente e a população tem que vir também, tem que participar. Porque uma coisa são as regras e a hora que cobrar, que for efetivamente cobrar, obviamente vai ter aquela crítica, coitado, criança, estava ali indo para a escola, ou vindo da escola, ou indo brincar, sei lá o que vai fazer, porque o código entende não classifica como veículo, então ele entra como se fosse um brinquedo, se não é o ciclo motor, ele é classificado como um brinquedo. Ele compra como se fosse um skate, E aí essa falta, e pela falta de regulamentação, a própria resolução diz assim, enquanto não tiver regra, não tem regra. Os municípios vão regulamentar, vão decidir onde pode e onde não pode andar. Então tem que se enquadrar, eles vão ter que respeitar a circulação como se bicicleta fosse. Como bicicleta. Então as regras as mesmas das bicicletas. Só que onde é que o povo acostumou a andar de bicicleta? A calçada também. Só trocou o tipo de veículo. Então é uma questão, Dilei, que vai... e aqui só deixar, eu já me manifestei em algumas oportunidades, eu sou extremamente favorável a esse tipo de equipamento. Eles são excelentes para micromobilidade. Isso ajuda, tira carro, tira moto de circulação. Porém, a falta a falta de respeito do uso, aí que está gerando essa insegurança. Né? Tá na nossa pauta, né, com a comunicação, tá inclusive na SECOM ali o material de divulgação, onde nós vamos, a partir desse material, partir então para conscientização, fazer abordagens desses usuários, até trazendo a responsabilidade. Acho que nós falamos da última vez. Deixa eu fazer o intervalo, Rodrigo. Deu autoridade, deu autoridade para que os municípios legislem. E nem precisa, você nem precisava dar autoridade. Mas você não pode legislar para obrigar capacete, por exemplo? É sobre conscientização, mas eu vejo que o Conselho Estadual de Trânsito leu uma matéria dizendo o seguinte, olha, cada município vai legislar sobre essa questão, beleza? Cada município tem poder para legislar. Okay. Só que eu tenho notado o seguinte, você fala muito em conscientização, eu acho que tem que começar a partir para ação, porque a questão do capacete me pega muito, porque está dividindo o trânsito. Não seria momento de pegar e passar para a questão de fiscalização? Eu não sei se cabe multar, ou obrigar, ou cadastrar, do que eu penso que a parte de fiscalização ajuda mais do que só fazer, vou fazer educação, escola, mas porque a motoaleta está disputando espaço aqui, está realmente eu trabalho no centro da cidade, eu vejo como é que é o trânsito nas calçadas, enfim. Eu passei num sábado com 3, uma atrás da outra na calçada, com uma JBL pendurada nas costas, e os 3 sem capacete. Até que ponto você acha que você tem que passar para fiscalização? Estou falando multar, apreender, enfim, para quem não usa capacete, e a Prefeitura de Brusque legislar a obrigação desse equipamento. Então, nós temos um PL aí que está tramitando, né? Então, até, de certa forma, a gente fica na expectativa da aprovação do PL, até para criar uma regra nossa, né? Você leu o texto? Já na primeiro texto original. A pergunta é se você concorda com o texto. Assim, tem pontos ali que é conflitante. Tem pontos que são conflitantes. Eu acredito que a casa, né, a parte jurídica ali, né, a CCJ deve fazer os apontamentos. Mas no contexto geral está excelente.
né? Ela vem para ajudar a estabelecer padrões de regras para poder usar esse equipamento. Mas antes disso, nós temos o CTB que está disponível para cumprir e ser cumprido. Como é uma coisa, não podemos dizer, fazendo uma escala de tempo, é uma coisa nova, a minha preocupação também é no que diz respeito à punição de imediato, né? Dar oportunidade para que possam entender. Por que eu falo isso? Porque educação no trânsito, quando que nós temos educação no trânsito? Em que momento na tua vida, né, na nossa vida, nós tivemos educação no trânsito? Na escola, nunca. Nem na faculdade. Na nossa idade, as crianças hoje... Minha geração, nunca. Não, nossa geração... Nós tiramos a nem a carteira... tua, né? Quando nós tiramos a carteira de motorista, nem precisava de autoescola. Nós éramos autodidatas. Sim. Fazia o teste e pronto. Então, o que acontece, né, pessoal e ouvintes? Hoje, a pessoa que vai saber as normas para utilizar um equipamento desse é só aqueles que passaram por uma autoescola. 18, 19, 20. Então, aquela pessoa, aquela criança, o jovem de 11 até 17 anos, ele não sabe a regra. Ele usa o equipamento como ele está usando a bicicleta. Então, por isso que eu insisto na educação, porque se nós não trabalharmos a educação, mas sendo uma educação, uma política pública, não ações como essa que daqui a pouco muda, acordo, né, sem vontade de fazer, não vou fazer. Não, tem que estabelecer a educação da forma que está no Código de Trânsito Brasileiro, da oportunidade da criança, o adolescente ter isso já dentro da escola. Porque se tem lá o professor falando das regras de circulação, professor de língua portuguesa vai falar da interpretação do texto, professor de matemática fala da velocidade. Se tu descer aqui a 50 km por hora, 30 km, a velocidade desse equipamento é 32 km por hora. É física. Ele podia usar esses exemplos, é uma forma de conscientizar dentro das escolas. Usar tema trânsito na transversalidade ou na interdisciplinariedade, usa trânsito, flutua, geografia, a área que está circulando. Então, por isso que eu defendo sempre a educação, porque se a gente não der o pontapé inicial, talvez eu só vou colher esses frutos, e nós temos um problema emergente aqui, mas eu estou pensando daqui a 10 anos, 20 anos, talvez eu não esteja, né, daqui a pouco já estou no andar de cima, mas eu tenho que plantar. Esse tema trânsito, eu acredito e defendo que isso deveria vir na grade nacional. Claro que o município não tem o poder de alterar a grade, né, de criar uma disciplina. Isso tem que vir lá da base nacional. E, na tua visão, isso o tema trânsito já merece um espaço na grade? Eu já defendi outrora que trânsito deveria ser disciplina. Disciplina, isso. Trânsito deveria ser, eu defendia isso lá em 2000. Em 2000, primeira especialização em educação que eu fiz, eu defendia que trânsito deveria ser uma disciplina. Tamanha dificuldade de formar pessoas para trabalhar tema trânsito, e aí com o passar do tempo, ouvindo outros colegas, outros especialistas na área da educação, outros professores, pedagogos, entendemos que é mais fácil nós capacitarmos os professores que estão já dentro da sala de aula para trabalhar a interdisciplinariedade. Então cada professor podia trabalhar o tema trânsito dentro da sua disciplina. Como eu falei, professor de geografia, fala da área ao redor, professor de física, chama essa gurizada aí do ensino médio, pessoal, tu tá andando com essa motoquinha aí, tá andando com esse autopropelido, com esse motor a 30 km por hora, se tu bater no muro, é a velocidade e o ponto zero ali, cara, se não se chocar, não se somar as velocidades, que é física. Então tu vai bater, né, num ponto fixo a 30 km por hora, é como a gente fazia com o uso do cinto de segurança no banco de trás. Passageiro lá, né, o peso mediano lá de 80 quilos a 50 km por hora, multiplica isso em 10 vezes o peso dele. Ele pode chegar a 1 tonelada sem o cinto de segurança. Aos poucos as pessoas vão se conscientizando, mas é semente, tem que plantar. Isso é uma coisa, por isso eu defendo a educação, por isso não está no plano de governo da equipe de governo, né, o prefeito Deco, o prefeito André e o vice Deco, mas eu ofereci a eles a oportunidade de a gente colocar no plano a escola pública de trânsito. Aí sim, Valdomiro, aí nós temos, porque a lei, e só para reforçar, desde 1997 é para ser implantado a educação para o trânsito dentro das pré-escolas, né? Na pré-escola, na escola de ensino, tanto é que o texto ainda fala de escola de ensino primeiro, segundo e terceiro ano, tá lá, desde 1997, ou seja, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Então tá lá, é lei.
Só que, cara, aí o Ministério Público não cobra, não, né, ou não foi provocado, os municípios, né, tem tanta demanda que acaba não, ou daqui a pouco não tem um olhar voltado para a educação, mais para a fiscalização. E olha que eu sou fiscalizador, Rodrigo. E olha que eu venho de uma escola de fiscalização, atuei 30 anos punindo as pessoas, viu, Derlei? Há 30 anos eu via, era o meu ofício, polícia como patrulheiro rodoviário, tá errado, aplica o auto de infração. O que eu posso fazer um resumo da ópera? Adiantou só fiscalizar? Adiantou meus 30 anos? Qual é o resultado que eu vejo? Melhorou a... Não, cara. Só fiscalizar não adianta. É um processo. A tem tal que da ter. blitz educativa faz parte do contexto? A educativa, ela não significa dizer que tu não multa. Ela tem que acontecer, mas tem que multar. Tá errado? Tu vai dizer. Porque nós temos que desmistificar. Vou fazer uma blitz educativa. Eu abordo, a pessoa está sob efeito de álcool. Ah, o senhor não pode beber. O senhor vai embora, mas ó, não pode beber. Não pode. Né? Não, tá assim, isso é do celular, do cinto de segurança, do falta de documento. A blitz educativa, ela tem que acontecer, tem que abordar, tem que identificar, tem que autuar. Eu estou aqui com uma estatística onde o número de pessoas que foram autuadas, multas, é o terceiro, tirando o estacionamento, que é o líder, o campeão, é o segundo número que acontece maior aqui no município. 1.066 infrações que não identificaram o condutor. Ou seja, autuações que foram feitas, não teve abordagem e a pessoa, o proprietário, não identificou quem era o condutor infrator. Ele assumiu a responsabilidade. O carro de empresa? O carro de empresa, ou o carro mesmo. O carro está no nome da avó. A avó não dirige mais, posso fazer o que quiser, se suspendeu... carro de... Então, assim, se não abordar, não identificar e não punir, então são ações, são abordagens que eu estou pegando assim a coisa... Cara, eu tenho que criar estratégias, eu tenho que ter números para saber onde é que eu vou pontuar. Tem as situações emergentes, que vai ter que ter essa abordagem educativa, mas ela tem que vir a punição. Ainda o ponto mais sensível do corpo humano ainda é o bolso. Ainda é o bolso. Pune, mas tem que dar a oportunidade de entender por que está sendo punido. Eu não posso chegar lá hoje e recolher esses equipamentos ou penalizar os equipamentos, até porque eu preciso da conscientização dos pais. O pai, quando compra um negócio desse para o filho, já tem que comprar o capacete, cara. É um absurdo ele permitir que o bem mais precioso da vida dele, que é o filho ou a filha, ele dá um equipamento desse que sabe que pode ser atropelado, ou que pode não voltar para casa, e não zelar pela segurança dele. Então nós fizemos muitas vezes o papel ruim. Porque aí a hora que a guarda lavra uma auto-infração, isso é a indústria da multa. Esse é um sentimento individual, né? Quando você perde alguém, para quem perde é 100%. Para quem não perde é uma estatística, mas esse é um sentimento individual. Agora, o sentimento coletivo é quando você faz o recolhimento. Aí você causa essa coisa de, vamos tirar o secretário de trânsito. Sim. A guarda de trânsito, você acaba manchando a imagem da instituição, Exato. né? Mas essa linguagem o pessoal vai entender, viu? Sim. Não, eu Sabe também... que essa linguagem de você pegar... não está de acordo com o que manda a segurança, não está usando capacete, recolhe o equipamento. Essa é a melhor, na minha avaliação, que aí eu o concordo. pai e a mãe, aí vão pedir a cabeça do Emerson, vão dizer que a guarda só faz isso, é a indústria da multa. Isso está no pacote, mas Isso está no meu pacote, está no meu pacote. Mas aí essa linguagem vai ser entendida. Derlei, eu tenho dito, fora dos microfones, eu tenho dito assim, eu não vim aqui para fazer amizade. Eu vim para trabalhar. O prefeito me confiou um cargo e ele precisa de resultado. Ele quer resultado. Então eu não vim. Se surgir amizade no decorrer da minha estada pelo município, vai ser ótimo, vai ser melhor ainda. Lidar ter uma relação mais amistosa. Mas eu vim aqui, cara, ficarei muito triste se durante o período que eu estiver, estatisticamente falando, perder uma vida aqui no município de Brusque, cara. Isso, todos os nossos esforços, da equipe técnica, deste secretário, é no sentido de combater a insegurança e, consequentemente, a tragédia no trânsito. Uma vida perdida, você bem falou, bem pontual, ali é único, é aquele sentimento, aquela pessoa que perde, mas isso é um prejuízo para todo município. Sem tirar o sentimento, Dirley, sem tirar o sentimento daquela família que perde o pai, a mãe, um filho, vítima de sinistro de trânsito, toda a sociedade paga por isso. Os senhores têm ideia de quanto custa para o município, para o Estado, uma morte no trânsito? Qual é o custo? Tem ideia de qual é o valor disso? Eu não faço, mas deve ter um custo alto, né? 600 mil reais, uma morte.
E aí nós estamos falando no que, assim, exatamente? Tudo. Eles envolveram a expectativa de vida, o atendimento da polícia, o boletim, sim. O atendimento na hora, o custos de hospital, o custo de... Então, o custo de mas isso é um custo social. Quem paga é a sociedade. Quantas vítimas nós tivemos aí nos últimos anos no município de Brusque? Aí tem estatísticas aí que apontaram, uma média de 20 pessoas. 12 milhões? 12 milhões? Você está falando em valores. Valores, claro, tira o sentimento. Não tem como mensurar o valor de uma vida perdida. Sim. Né? Eu sei, na minha família eu tenho essa tragédia dentro da minha família. Eu sei o quanto dói tu perder alguém que parece que é uma interrupção, é muito abrupto, né? Tu sai para trabalhar e não volta para casa. Praticamente todos os dias eu estou na estrada. Eu vou para Itapema, venho para Brusque, com a expectativa de ir e voltar para casa. Mas estamos ali à mercê do comportamento dos demais. Né? Há um compromisso, né? Um acordo de gentileza das pessoas no trânsito. Né? Um princípio de confiança. Né? Eu confio que a pessoa da frente vai fazer aquilo que tem que fazer. É respeitar as regras. Mas não tem como mensurar a perda da pessoa, mas nós temos como mensurar a falta ou o prejuízo que isso traz para a sociedade. Então, a pessoa que não zela pela sua segurança e acaba causando aí uma morte, que assumiu o risco, né? Eu assumi o risco, perdi a minha vida. Isso a pessoa que morre. Agora, pega a pessoa que fica aí no SUS, né? Precisando, que é muito mais o custo. Aí nós deixamos de receber dinheiro. Isso é um custo social. Nós deixamos de receber dinheiro na educação, na segurança pública, na saúde. São verbas que deixam de vir porque a gente deixa de ganhar, obviamente, e também está fazendo o aporte. Se um dia, talvez, a gente conseguir inverter o custo desse prejuízo, esses 600 mil, quem é que deu causa? Foi o Andrade que deu causa, cobra dele. Eu causei o acidente, eu causei esse prejuízo para o Estado, cobra. Como já é na Justiça do Trabalho. Quem é que deu causa? Foi o fulano. Aí eu cortei a frente lá do carro, a pessoa bateu, caiu, machucou, tal, internada. Aquele que deu causa, então ele arca com as despesas. O Estado pagou, mas depois o Estado vai cobrar. Ação de regresso. Exatamente. Vai lá e cobra. Aí talvez as pessoas tenham um pouco mais justo. As pessoas tenham um pouquinho mais de consciência antes de sair de casa. Verdade. Antes de sair de casa. Mas isso é um processo, a educação, a fiscalização, e são 3 pilares que eu tenho que trabalhar. A engenharia, né? As vias, a educação, os condutores, né? Mas hoje, Rodrigo, o nosso compromisso está no quê? De entender essa dinâmica aqui dentro do município. Essa coleta de informações é fundamental. Eu tenho que entender como é que acontece. Não tenho registro, né, de sinistros ainda envolvendo esses tipos, por mais assustador que está o comportamento deles, mas não temos estatisticamente falando. Eu tenho uma deficiência muito grande de efetivo. Né? Eu tenho por dia aí uma média de 8 agentes, 8 guardas, onde 6 estão compromissados aqui, por exemplo, com a 1º de maio. Eu tenho 2 numa ponta, 2 na outra, e 2 eu tenho que estar revisando eles, para ir ao banheiro, para almoçar. Tem guarda agora lá, tem guarda municipal de trânsito lá no Zantão, por conta da obra que está acontecendo lá. Tem o Zantão, tenho pasmem, eu tenho pedidos de educandários de escolas e creches que os pais estacionam na contramão, estacionam em cima da faixa, que a guarda tem que ir lá poder... Então eu estou no caos tentando organizar, tentando ver como que nós vamos estabelecer, e aí através dos dados, como que nós vamos atacar. Mas essa parte da ação direta, essas blitz educativas, que vai ter o viés também punitivo, e ele caminha junto, é da guarda, é da secretaria. Qual é o efetivo hoje, Emerson? 22. 22. Eu estou com um afastado médico, licença para tratamento de saúde. Eu tenho 4 que passaram no concurso da Polícia Penal. Sim. Então eu vou ficar aí nos próximos 30 dias, 60 dias com 17. E desses 17, quantos estão trabalhando no setor administrativo? Está todo mundo na rua? Eu tenho um supervisor e eu tenho um na central. Então eu tenho 15 e aí eu tenho férias e licença. Na verdade você tem 12, 14 no máximo. Por dia eu tenho 6 prontos. Por dia, são 2 plantões. Ontem eu estava num evento. E quantas viaturas? Eu tenho eu tenho mais viatura do que guarda. Pois é, isso que eu tô... Eu tenho mais viatura do que guarda. Eu tenho lá 3 automóveis, né? 3 veículos, sim. Tenho motocicletas, por dia eu tenho mais veículos do que efetivo. Vou fazer uma brincadeira contigo aqui. A gente está aqui na rádio, sai e vê pelo menos 2... Por uma questão até de segurança, tá? Guarda de trânsito aqui, né? Outro dia eu estava passando e olhei as viaturas, tinha 2 viaturas paradas. Eu
pensei, poxa, andaram lavando a viatura ou passaram uma cena, Sim. que parecia mais nova. Ficou, porque realmente a gente tem reclamado aqui, e eu sei que o pessoal da Guarda entende isso, reclamado que a Prefeitura tem que fazer uma reposição de veículos, Sim. assim como tem que fazer reposição do quadro. Sim. Ontem eu fui questionado por uns amigos que estavam lá na festa, na casa do meu amigo Danilo Visconti, e alguém dizendo, pô, porque o trânsito, o semáforo, isso já foi discutido Sim. aqui contigo, Sim, essa questão sim. do semáforo, prometeram aí que vão Sim. resolver, né? O semáforo tá parado, tem que ter um guarda de trânsito ali. Aí eu questionei também. E o efetivo? Às vezes o cara não está ali porque ele está lá atendendo um acidente de trânsito. Não, isso é o ideal, né? Os comentários, ontem eu fui visitar um amigo aqui de Brusque, que me convidou, há muito tempo trabalhamos juntos, ele comandou o DEINFRA, o DR aqui em Brusque, o Adilson Schmidt. Eu fui lá na associação, onde frequentei muito quando eu estava no município de Gaspar, isso, eu fui lá e aí era 7 horas da noite, 8 horas, o assunto não foi outro, né? Os demais colegas que estavam lá, as pessoas que eu não conheço, já aproveitaram, né? Todo mundo com a solução pronta, né? Pacote pronto de solução. Não, isso é legal, isso é um mundo do ideal, Alice no País das Maravilhas, pô. Não, agora administrar uma casa com dinheiro é uma coisa, agora administra uma casa sem dinheiro. Aí vai da habilidade, da capacidade técnica, né? E eu tenho pautado aqui minhas ações na técnica. Mas, Dirley, só para contribuir, nós temos já adquiridas, já passou pelo processo licitatório, só está no processo para entregar. Nós temos 5 viaturas novas, já totalmente equipada. Só falta começar a funcionar, que precisa... Só entregar. A empresa entregar. Ah, que bom. 5 viaturas novas, nós compramos todo o fardamento novo, isso o prefeito André já tinha feito, já tinha determinado que a secretaria se posicionasse. O mesmo padrão de fardamento. Mesmo padrão. Fardamento todo novo, equipamentos de comunicação, nós temos áreas de sombra aqui, então rádio e comunicação, cada guarda recebeu um equipamento desse. Você está falando de viaturas também, motocicleta? Motocicleta, 5 carros, né? Nós temos 5 carros, 5 automóveis, né? 5 Dance totalmente equipada. Então está na iminência aí de chegar, só questão contratual, né? E há também um estudo de viabilidade da questão da reposição dos guardas, né, dentro do município, né? E aqui eu faço um spoiler, né, um apelo de que eu escutava, eu vindo de Itapema, eu ouvia vocês aqui vinha ouvindo, e do caso do videogame que foi recuperado, né, o cara que caiu no golpe do videogame, do cara que foi preso aqui, que é da Bahia, né, que estava com mandado de prisão, estava trabalhando em Guabiruba. Assim, município de Brusque, todos os municípios que eu trabalhei no estado de Santa Catarina e fora do estado, todos os municípios que eu passei, Brusque tem uma característica peculiar, né, questão da segurança pública. Aqui, tanto o Coronel Pedro quanto o Fernando de Favre, né, o delegado-geral de Polícia Civil e o comandante da Polícia Militar aqui, trabalham de forma sincronizada. Isso dá uma pronta resposta para a sociedade, tanto é que tem um ranking aí de segurança, né? E de se pensar e se discutir a questão de segurança pública parte de município também. Né? Hoje nós temos as limitações da guarda. A guarda, ela é criada para trabalhar trânsito, especificamente trânsito. Há um número crescente, né, de sensação, inclusive, né? Aconteceu um episódio na tua loja. Sim. Né? Então, onde muitas vezes o policiamento ostensivo, a investigação está muito boa, né? O pós-crime está muito bom, mas nós temos que trabalhar a prevenção. Né? Então, pensar aí em segurança pública também para parte da guarda. Eu acho que nessa bancada aqui todos estão de acordo. Nós somos fãs disso e eu também gostaria de ter uma guarda armada para auxiliar a Polícia Militar, auxiliar a Polícia Civil. Para cuidar dos nossos assuntos domésticos, né? Sem dúvida. Cuida aqui. Olha o resultado que nós temos aí. O Emerson, o tempo é nosso adversário, Emerson, mas mais uma vez falar com você é sempre muito instrutivo, muito interessante. Tá? Obrigado, Inês. E certamente você vai voltar mais vezes. Conversamos aqui com o Emerson Luiz Andrade, que é o secretário de Trânsito e Mobilidade. Emerson, muitíssimo obrigado. Obrigado, Ilei. Eu posso só divulgar aqui o nosso canal do Instagram? @Cetran, com S e M no final, né? @Cetran Brusque, nosso canal de comunicação. Toda a parte comunicativa, educativa está ali. Peço que, né, acessem, né, comentem, compartilhem, né? Se tiver que criticar, critica, né? Só toma cuidado com o palavreado lá, porque aí, como advogado, eu tomo as providências legais, né? Mas tá lá, tá aberto, né? É canal, né? Estamos lá sujeitos, né? Então, só não xinga muito, pô, né? Mas pode elogiar também, não tem problema.